Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa 15ª aula aqui no canal, desde quando eu recomecei, para poder ajudar aí empreendedores, empresários, executivos, profissionais liberais, pessoas que se sentem sobrecarregadas e que querem ter mais tempo, né? Então esse canal ele busca isso, trazer recomendações, dicas, ferramentas para que você consiga tocar melhor sua vida, consiga ter mais tempo para tudo que importa. Trabalho é importante, tende a ocupar a maior parte da nossa vida, mas o que mais, né? O que mais que a gente deixa para depois e que a gente gostaria de fazer. Então, a aula de hoje, que é a 15ª, a gente vai falar sobre metas. E é muito importante falar sobre meta. Por quê? Porque em todos os treinamentos que eu faço, em todas as mentorias que eu dou para os meus mentorados, em todas as situações que eu tenho a oportunidade de falar sobre gestão de tempo, sobre organização, sobre eficiência, eu costumo perguntar para as pessoas se elas têm metas claras, se elas têm uma visão clara para onde elas estão indo, se elas sabem o que elas querem conquistar em cada área da vida. Por que isso é importante? Porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, a ideia aqui não é buscar o clichê, mas é buscar uma forma de você enxergar como você busca e vai ao encontro das suas metas sem se sentir sobrecarregado. A ideia é ter uma aula muito prática, muito direto ao ponto. Se é a sua primeira vez aqui, eu já te digo que eu costumo compartilhar os mapas mentais que eu crio das aulas. E a partir desses mapas mentais, a gente vai conversando, beleza? Então, vamos lá. Já compartilhando o nosso mapa mental da aula, o que a gente vai ter na aula de hoje? A importância de aprender a definir e gerenciar as metas de forma estratégica. Porque, assim, não basta só ter meta. A gente precisa entender também como a gente alcança essas metas. E também, antes de definir a meta, por que essa meta é importante? Você vai ver que nas metodologias que eu vou trazer, e não vou trazer só uma, vou trazer algumas, e até uma reflexão interessante que eu andei tendo esses dias, que é super importante a gente olhar para a relevância dessa meta, porque muitas metas não são alcançadas porque simplesmente não são relevantes para as pessoas que as definem. Muitas vezes a gente define uma meta pensando num desejo, mas não num desejo ardente. Muitas vezes a gente olha para uma meta olhando para o que o coleguinha do lado tem ou pelo que eventualmente o mundo ou o sistema pedem para você, né? Então eu quero ganhar tanto dinheiro, eu quero ter esse cargo, quero construir um negócio e daqui a pouco a gente está vivendo uma meta que não é nossa, tá? Então a ideia é ajudá-los aí a definirem, a que vocês definam metas suas, tá bom? E para quem que é essa aula? Primeiro, pessoas que se sentem sobrecarregadas tentando alcançar metas. Então, tentar encontrar uma forma de definir metas e progredir nessas metas sem sobrecarga. E depois, para quem quer quem quer ser mais produtivo sem sacrificar a qualidade de vida, porque eu vou falar sobre metas não só do trabalho. A forma que eu vou passar aqui é a forma como eu passo para as pessoas, porque normalmente as pessoas não sabem para onde elas estão indo. Não tem meta, isso é muito comum. E aí, a gente, quando não tem metas claras, e meta não é só financeira, mas quando a gente não tem meta clara, a gente acaba vivendo num modo aleatório. Tipo, tô deixando a vida me levar, tô fazendo as coisas que me pedem, tô aqui passando os dias, passando os anos, daqui a pouco a gente fala, nossa, já é abril, nossa, já é maio, nossa, já passou metade do ano, o que eu andei fazendo, né? Então a gente fica com uma vida um pouco sem sentido. Então a ideia é que você encontre também um pouco de sentido nesse lugar. Com meta, eu vou te mostrar como que a gente consegue reduzir a sobrecarga mental, ter clareza e organização no caminho e mais equilíbrio entre esforço e resultado. Por que é importante a gente falar de meta do ponto de vista de sobrecarga? Por um motivo claro aqui. Tudo é escolha. Então, todas as coisas que a gente faz no nosso dia, nossas tarefas, nossos compromissos, todas as coisas, são escolhas que a gente faz o tempo inteiro. Se você não sabe quais são os seus direcionais conscientes, se você não sabe para onde você está indo, e os direcionais conscientes fazem parte da tríade das escolhas conscientes,
e faz parte da minha metodologia de ensino. Se você não sabe para onde você está indo, as suas escolhas elas tendem a ser, às vezes, boas, às vezes ruins, mas você não vai ter precisão, você não vai ter eficiência nas escolhas que você vai fazer, nas reuniões que você tem que participar, nas tarefas que você tem que cumprir, na priorização das suas atividades. Isso é importante. Por quê? Porque se eu sei o que eu quero conquistar para uma determinada área da minha vida, eu consigo dizer, olha, isso aqui me aproxima, fazer isso aqui me aproxima desse objetivo que eu tenho. Então, por exemplo, eu quero ter mais mentorados, eu quero ter mais alunos para Ordem no Caos, eu quero ter mais treinamentos corporativos. Então, são objetivos profissionais que eu tenho dentro do meu negócio. E quando eu decido melhorar a qualidade das gravações das minhas aulas no YouTube, quando eu decido melhorar a qualidade dos conteúdos que eu publico no Instagram, no LinkedIn e afins, tudo isso tem a ver com a minha jornada de aproximação aos meus objetivos. Eu entendo que eu tenho um porquê claro, eu tenho um objetivo claro. Como eu vou fazer para chegar lá são as ações que me levam até lá. É o GPS que vai me levando, né? O caminho é o GPS. Só que para um GPS funcionar, precisa de um destino. E é muito importante nesse lugar de destino a gente entender o nosso lugar atual. E aqui o Peter Senge, na quinta disciplina, fala muito sobre a tensão criativa, que é esse espaço entre onde eu estou e onde eu quero chegar. Por que é importante ter esse espaço? Porque tendo esse espaço, a gente tende a entender que existe um delta, uma diferença, e essa diferença precisa ser percorrida. Quando existe uma diferença grande, eu preciso dar mais passos, a urgência se torna maior. Quando a gente vai definir metas e objetivos, a gente pode passar por alguns desafios, né? Que são desafios que vêm das metas traçadas ou da própria definição. Às vezes a gente não sabe definir muito bem meta, e eu vou explicar esse caminho, mas existem outros desafios que, assim, definir a meta, aí vou definir as ações e eu acho que tem muita coisa para fazer em pouco tempo. Ou uma dificuldade de priorizar todas aquelas atividades para alcançar minha meta. Ou a falta de um método para dividir essas metas em pequenas ações. Então, o que eu vou passar para vocês são coisas que a gente vai diminuir esses desafios, esses obstáculos, e para que você pare de ter erros comuns. E a gente já vai entrar nos comos aqui, tá bom? Primeiro erro comum, definir metas muito grandes sem quebrar em passos menores. Então, eu quero viver da internet. Eu quero ser promovido. Eu quero conquistar 100 mil clientes. Eu quero... Tem algumas metas gigantes, você não sabe nem como começar, nem qual que é o caminho até lá. Não revisar e ajustar as metas ao longo do tempo. Nada é fixo. Cara, isso é uma coisa importante, porque assim, muitas pessoas definem uma meta e não abrem mão daquilo. E qual que é o problema disso? O mundo está mudando o tempo inteiro, então a gente precisa revisar, ajustar. Tá tudo certo em relação a isso. E se sobrecarregar tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é no sentido assim, eu tenho um objetivo, eu traço uma meta e vou seguir ali tentando dar conta de tudo sem dividir muito bem as atividades. Inclusive, antes de dar essa aula, de gravar, eu estava com um mentorado. Esse mentorado está fazendo uma transição de carreira e essa transição é para abrir o próprio negócio, é um negócio de bens, de consumo. E ele tá morrendo de medo, porque é uma transição, ele estava 25 anos no mundo corporativo, já assumiu um cargo de CEO dentro da empresa dele. O lance dele não é grana só, né? Então ele tem um propósito muito claro nessa transformação, nessa mudança. Só que ele sai de um lugar de CEO para ser empreendedor e ele tem que fazer um monte de coisa operacional, ele tem um monte de atividade pequena, atividade média, atividade grande, que ele tem que fazer. Ele estava morrendo de ansiedade, porque tem um monte de coisa para fazer. Ele virou para mim e falou assim, cara, é muita coisa. Porque ele tem claro o que ele precisa fazer ali para venda do produto, para divulgação do produto, nos eventos que ele vai participar, tarará. Mas ele se viu cheio de coisa, falando, cara, é muita coisa, eu não estou dando conta, como é que eu faço para organizar esse negócio todo? Então, além de definir as metas, a gente precisa saber esse caminho, como a gente cria esse caminho, beleza? Então vamos
aos nossos comos aqui. Primeira coisa, metodologia para criação de meta. A primeira delas e mais conhecida é a metodologia SMART. Não sei se você conhece, mas SMART é um acrônimo para essa sigla. Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporal. O que tem de novo em relação a isso? Talvez você já tenha ouvido essa metodologia, mas eu quero trazer uma coisa mais importante no meu modo de ver. Primeiro assim, as metas precisam ser muito específicas, então não é ser promovido, eu quero ser promovido para tal cargo. Não é ganhar dinheiro, é ganhar quanto. Não é vender mais, é vender quanto. Né? Quando você é específico, naturalmente você consegue ser mensurável, porque você vai trazendo elementos que vão garantir que existe um destino muito claro e específico. Então, se você fizer a analogia do GPS, eu estou indo para a rua Barão do Triunfo, tá? Mas qual o número? Né? Então, qual a casa, qual o apartamento, entende? Então, assim, qual a quadra? Quanto mais específico for, melhor. E aí você pode colocar aqui nos comentários a sua meta que eu te ajudo a desenvolvê-la usando a metodologia SMART. Terceira coisa, ela precisa ser atingível. Então, assim, eu não tenho nenhum cliente, eu quero alcançar 100 mil clientes. Cara, isso é atingível num tempo razoável? Não. Eu sou estagiário, quero ser promovido a diretor em 6 meses. Cara, isso é razoável? Não. Então, uma meta ela precisa ser atingível no sentido de que ela precisa garantir que você não procrastine e garantir que você não se frustre. Assim, ela não pode ser nem grande demais, nem pequena demais. Ela precisa fazer você caminhar. É possível. Então, eu acabei de abrir meu negócio, eu quero ter meus primeiros 10 clientes. Pô, é possível. Agora, eu acabei de ser promovido a gerente, eu quero ser promovido a diretor. Legal, é possível, é o próximo passo. Então, os próximos passos, coisas que você consegue enxergar no futuro, mas que não é fácil de alcançar, você vai precisar se mexer. E por isso que, para mim, eu vou pular o relevante, tá? Por enquanto. Todas as metas precisam ter um tempo para acontecer. E eu usei a metodologia SMART. Antes de explicar o relevante, eu vou contar essa história. Em 2017, eu estava morando em Goiânia, né? Em 2016, voltei para São Paulo, fui trabalhar numa agência de propaganda, queria muito crescer na carreira, tarará, e aí eu entrei no processo de coaching em 2018. Meio de 2018, porque eu queria ser promovido a diretor, eu era gerente. E aí eu cheguei no meu processo de coach, a minha coach virou para mim e falou assim, a Flávia, ela falou, Stênio, qual que é o seu objetivo? E ela foi sendo específica. Aí eu falei, olha, eu quero ser promovida a diretora. Ela perguntou, ganhando quanto? Eu falei, ganhando X. Ela falou, na empresa que você tá ou em outra? Eu falei, cara, em outra, porque eu não queria ficar naquela empresa. Ela falou, é possível ganhar esse valor em outra empresa dentro do seu mercado? Eu falei, é possível, eu tenho conhecidos que ganham, tenho conhecidos que já fizeram esse movimento, dentro do mercado que eu estava de agência é mais fácil você ganhar mais e ser promovido mudando de lugar do que no mesmo lugar, então é atingível. Aí ela falou, em quanto tempo? Aí eu falei, cara, em 1 ano. Ela falou, muito. Eu falei, muito? Ela falou, quando você tem uma meta, pode colocar um tempo menor do que você acha que é o suficiente, porque o tempo, nesse sentido, você encurta ele. Porque se o prazo é curto, você faz. Né? Como é que você lida com um prazo curto no seu trabalho de atividades? Você vai lá e tem que fazer para entregar. Com meta é a mesma coisa. Se o prazo é mais curto, você não procrastina. Porque existe uma lei, que é a lei de Parkinson, que diz que nós adiaremos uma atividade pelo tempo que nós tivermos para realizá-la. Então, assim, se eu tenho uma meta para alcançar em 2 anos, a tendência é que eu vá bem devagar para em 2 anos realizar. Se eu tenho essa meta de 2 anos para realizar em 1, eu acelero mais o processo, sou mais intencional. E a questão do relevante é o que eu quero trazer agora, que para mim é a palavra mais importante dessa metodologia, porque o que é relevante para mim é diferente do que é relevante para você. E uma meta, ela precisa ser relevante para a pessoa dona da meta, porque senão você não vai topar pagar o preço, você não vai topar se esforçar mais, você não vai topar fazer coisas que hoje você não faz, você não vai topar aprender coisas novas, você não vai topar sair da sua zona de conforto se não for relevante para você. Então, esse meu mentorado, quando ele fala, eu quero ter o meu negócio, eu já estou abrindo minha empresa, parará,
o que tem sido dificuldade? Ele está com um monte de dificuldade na vida pessoal, na vida profissional, internamente, crenças, medos, ansiedade. Só que esse treco é tão relevante para ele que ele está superando esse medo. Porque a gente supera as nossas incertezas, o nosso medo, com a relevância daquela meta para a gente. Então, no meu caso, ser promovido a diretor era relevante. E a pergunta norteadora aqui é por quê é relevante para você? E a pergunta por quê é: quem são as pessoas beneficiadas além de você para alcançar essa meta? O que mais você vai conquistar atingindo essa meta? Cara, essas perguntas são perguntas que normalmente eu faço dentro do processo de mentoria para poder expandir um pouco a consciência da importância daquela meta para a pessoa. E aí ela passa a se empoderar daquela meta. Entende? Então, a metodologia SMART é uma metodologia consagrada e ela é consagrada porque ela funciona muito. Ela funciona muito. Uma segunda metodologia que eu acho que também vale a pena a gente explorar rapidamente é a metodologia dos OKRs, né? Então, OKR é O de objetivo e KR de Key Results, né? De resultado-chave. Então, o objetivo é melhorar a produtividade da equipe. Resultados-chaves, reduzir o tempo médio de execução. Então, o tempo médio de execução das tarefas é um resultado-chave e diminuir o retrabalho. Retrabalho e entregas no prazo são outros resultados-chave. Então, a partir de um objetivo, você define... Deixa eu recolher aqui. Você define os resultados chaves para alcançar aquele objetivo. Então, o legal dos OKRs, e OKR não é uma coisa que eu sou especialista, mas o que é legal? Você já começa a especificar um pouco como chegar lá. Então, você tem mini metas que apoiam a meta principal. Você pode fazer de várias formas. Então, por exemplo, você pode pegar esse exemplo, eu falei de IA em outra aula, né? Você pode pegar esse exemplo que eu estou te dando aqui, tirar um print e falar assim, olha, a partir da metodologia de OKR, eu quero definir uma meta para a minha saúde, uma meta para o meu peso, uma meta para a minha carreira, uma meta para os meus negócios. Então, traga o objetivo central e traga possíveis KRs aí desse objetivo. E aí você pode construir melhor a sua meta. Mas já eu vou falar como que a gente coloca metas em ação. Tem uma metodologia que eu acho muito legal, que eu aprendi no curso de Ciência da Felicidade, na Universidade de Yale. Fiz um curso online na Universidade de Yale e vinha essa meta que eu achei muito legal, chama WOOP. A meta WOOP é o seguinte, você começa com um wish, com um desejo. Qual é o seu desejo? Ah, eu quero vender mais. Tá, qual que é o outcome? Qual que é o resultado? Vender... Vamos colocar aqui, conquistar 10 mentorados novos por mês. É muito legal isso. Que é o melhor resultado possível. Qual que é o melhor resultado possível? Qual que é o obstáculo? Divulgação é um obstáculo. Conhecimento das pessoas... Deixa eu botar outra linha isso aqui. Conhecimento das pessoas sobre o processo de mentoria é um outro obstáculo. Um outro obstáculo é... tempo na minha agenda para eu fazer isso. Então, eu tenho um objetivo, eu especifico esse objetivo com o resultado final, qual que é o melhor resultado final, quais são os obstáculos, por quê? Porque aí eu crio um plano para superar esses obstáculos. Então, pensa que é assim, ó, como é que eu supero o obstáculo da divulgação? Tá, o obstáculo da divulgação é estudar conteúdo e falar com profissionais da área. Percebe? Eu já estou criando um plano para superar esses obstáculos para chegar nos meus objetivos. Conhecimento das pessoas sobre a mentoria. Falar mais sobre o processo nas minhas redes e conversas de seeding. Conversa de seeding, se você não sabe, é quando a gente começa a fazer pequenas plantações sobre o processo. Então aqui eu falo para você sobre a mentoria Kairos direto, né? Se você quiser conhecer mais sobre a mentoria, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, você vai conhecer mais sobre a mentoria. Então, falar mais sobre o processo das minhas redes em conversas de seeding. Tempo na minha agenda. Eu posso reservar, e aí usando técnicas aqui, blocos de tempo todas as segundas e sextas de manhã para fazer mentoria. Eu posso também
reservar todas as terças de manhã para divulgar a mentoria e criar conteúdo para ela. Então, a gente vai trabalhando no sentido de transformar aquele desejo, né, de querer vender mais, em um plano mais específico, né, uma meta mais específica, e um plano de obstáculos e como superar, obstáculo e como superar. Isso, inclusive, é um exercício de coach não das montanhas, o coach de verdade, quando a gente olha para a ação, para a meta, né? Toda ação que você vai fazer vai ter um desafio, vai ter um obstáculo. Então, como é que você faz para superar esse obstáculo? Você planeja antes. Então, outro dia, uma mentorada minha virou para mim e falou assim, Stênio, eu quero começar a fazer atividade física de manhã. Eu falei, legal, essa é a sua meta. Então, quantas vezes você vai fazer por semana? Ela queria criar esse ritual. 3 vezes por semana. Que horas? 6 da manhã, legal. Aí eu virei para ela e falei assim, quais são os obstáculos que podem surgir nesse caminho? Ela virou e falou, eu posso estar com preguiça, eu posso acordar mais tarde do que o despertador, não ouvir o despertador, eu posso... Me fez até lembrar de uma história do meu filho. Eu posso ter que trabalhar mais cedo. Falei, legal. Quais são os planos? O que você vai fazer caso algum obstáculo desse, seja interno ou externo, aconteça? E aí ela foi definindo lá, e aí ela cria esse plano, fica mais no controle dela. O que eu estava lembrando do meu filho é que ontem ele não ouviu o despertador do relógio. E ele tem um despertador de mesa também. E é que aconteceu isso comigo. Uma vez eu coloquei o despertador do celular e eu não ouvi. E ele não tocou de novo. Sei lá por quê. A partir desse dia eu coloquei 2 despertadores no meu quarto, né? São 2 na verdade no celular, mas 2 aplicativos diferentes de despertar. E um tá conectado com o relógio e tal. E aí eu falei isso para ele, e aí fica mais difícil de perder a hora, né? Então é um obstáculo, posso perder a hora, o que eu faço? Quando eu sei os desafios que eu posso vir a enfrentar, eu tendo a criar um plano para melhorar e superar esses desafios. E aí, como é que a gente transforma metas em ações? Eu estava assistindo o David Allen outro dia num TED que ele fez, cara, e ele fez um negócio muito legal. Ele falou o seguinte, que todos nós nascemos com um chip de planejamento natural. O que é isso? Nós sabemos planejar. E a ordem que ele traz aqui, que é a ordem que eu vou trazer para você, é uma ordem que você vai ver que é muito lógica. Ela é muito engatilhada, assim. Só que muitas vezes a gente vai só para execução. A gente não pensa no propósito, a gente não pensa na meta, a gente não pensa nas possíveis ações, a gente não elenca o que é prioridade e o que não é, a gente não cria um plano. Quando a gente cria um plano, fica mais fácil. E a tese dele, e eu concordo, é que todo mundo sabe planejar. E aí é um planejamento em 5 passos. E aí eu vou passar aqui para você, e aí a gente vai seguindo e a gente pode conversar sobre as próprias metas que a gente foi criando aqui. O primeiro passo é um propósito. Cara, o propósito é o porquê eu quero alcançar aquela meta. Então, cara, eu quero ter liberdade financeira e liberdade geográfica, tá? Vamos supor que esse seja o propósito. A minha visão é criar um negócio que seja 90% usando, vamos lá, 60% usando o digital como canal principal de receita. Tá? Vamos pensar aqui na visão. Legal. Depois que a gente tem um propósito e uma visão, a gente está fazendo isso ao vivo, juntos aqui. Eu vou ter ideias, cara, e aqui é o mais legal, porque ele chama mesmo de brainstorming, porque o brainstorming, não sei se você sabe, mas como eu trabalhei em agência há muito tempo, o brainstorming é o toró de ideias, né? A chuva de ideias, onde a gente vai listando tudo, sem filtros, todas as possibilidades e o filtro aqui é assim, se nada me impedisse e dinheiro, deixa eu pegar aqui, e dinheiro não fosse um problema, aí eu vou ter as ideias, sabe? Então, o brainstorming é assim, cara, vamos tirar tudo da cabeça, vamos pensar em diversas coisas. Então, nesse meu caso aqui, eu poderia pensar, cara, vamos lá, criar um infoproduto, criar um e-book,
criar um robô e um prompt de produtividade no GPT e vender, escrever um livro e vender pela internet. E o que mais, 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 o que mais? Mentorias. Eu fiz esse exercício, entendeu? Porque de tudo isso, não dá para fazer tudo, né? Isso aqui é a gente pega uma cesta, joga tudo lá dentro, e aí daqui a gente começa a listar, porque olha que interessante como o backlog inteligente está conectado nisso. Para eu criar um infoproduto, por exemplo, ou vamos falar das mentorias aqui, tá? Para eu criar mentoria, eu tenho uma série de etapas, e aqui a estrutura tem a ver com o backlog inteligente. Então eu posso, primeiro de tudo, definir um nome para a mentoria. Segundo, definir a oferta e metodologia. Definir quantidade de sessões. E o que mais? Né? E o que mais, o que mais, o que mais? Aqui a gente pode listar uma infinidade de tarefas, e aqui é o princípio da gente tirar da cabeça, construir nosso backlog inteligente, onde o projeto é a mentoria, onde as tarefas estão aqui, e aí a partir desta visão, olha que interessante, eu tenho uma visão e eu tenho os meus projetos e tarefas. Aí aqui vem a priorização. Porque se eu sei quais são as minhas ações relacionadas à minha visão, eu falo, peraí, esse projeto de mentoria, que é online, ele atende à minha visão? Ele atende ao meu propósito? E aqui propósito pode ser também ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais conscientes e congruentes com os próprios valores. O meu propósito, né? Esse é o meu propósito. E aí, cara, você começa a fazer um depara, né? Que não é um depai, mas é um depara. Que é assim, definir o nome para a mentoria, né? Tudo que é projeto está aqui. E aí, nesse processo das tarefas, eu vou priorizando, porque eu vejo quais são as atividades. Então, o processo de priorização, o próprio David Allen fala, e isso é muito massa, ele não precisa de grandes planilhas, grandes matrizes, ele precisa de clareza, visibilidade do que tem para ser feito, e a partir disso você escolher o que fazer primeiro, o que fazer depois. O que fazer primeiro vai te aproximar mais dos seus objetivos? O que fazer primeiro? Qual que é o critério? Por que você faria primeiro? E aí vira uma questão mesmo de bom senso. Quando você tem um controle sobre todos os seus projetos, quando você tem uma estrutura, o lance de priorizar se torna quase que intuitivo. Né? Essa palavra que ele usa, inclusive. E aí, como próximas ações, depois dessa estrutura e definição de prioridade, as próximas ações são um sistema de acompanhamento, e aqui o que eu recomendo é o backlog inteligente como um sistema central, e como é que eu posso dizer, uma régua de acompanhamento de metas. E aí dá para usar, por exemplo, no Notion, dá para fazer umas automações, dá para fazer umas aplicações, é legal. Eu já usei para hábitos e funciona, porque você vai dando check, por exemplo, diariamente ou nas atividades, e ele vai mostrando a barra de progresso, régua de progresso, barra de progresso de metas. Então dá para fazer isso. Se tiver interesse, coloca no comentário aqui que eu te ajudo a fazer. Eu posso gravar um vídeo, eu posso enviar o vídeo que eu vi para fazer isso, a gente pode fazer junto. É uma questão de automaçãozinha no Notion, de barra de progresso, digitar barra de progresso no Notion você vai aprender a fazer, é bem simples. Depois você fatiar, né? Então tem muito a ver com a estrutura e priorização. Então eu posso criar a mentoria, e criar a mentoria é uma tarefa gigantesca. Então, para criar a mentoria, quais são as etapas? E aqui eu vou te indicar uma inteligência artificial que se chama Magic To Do. Coloca no Google, porque você coloca criar a mentoria e ela traz todas as atividades que você tem que fazer de criar a mentoria. Quer ver? Eu vou colocar aqui para você ver na minha tela. Quer ver? Eu vou botar aqui. Segura aí. Deixa eu colocar aqui. Então imagina que eu tenho aqui, ó. Deixa eu diminuir a tela para caber aqui. Será que dá? Acho que não, né? Aí, funcionou. Foi.
Então você coloca aqui no Magic To Do, ó que interessante, você coloca o item aqui, né? Criar mentoria. Aí vai ter um maisinho do lado. Aí ele vai criar a tarefa, você vai clicar no Breakdown Item, aí quando você clicar no Breakdown Item, ele vai definir todas as tarefas, tá vendo? Olha que legal. Tudo automático, ele fatia automaticamente as suas atividades. Magic To Do, se você digitar no Google vai aparecer isso. Beleza? Então, essa é a minha recomendação para você. Fatie sempre as tarefas para alcançar os objetivos de um jeito mais eficaz. E 3 atividades mais relevantes da fase de brainstorming. Então, na hora do brainstorming, lembra que o brainstorming ele está conectado à sua visão, né? Então, você tem uma visão, essa visão ela gera uma série de ideias, e aí quais dessas atividades são aquelas que eu vou focar mais? Então, no meu caso, tá isso aqui, ó. Ops. Caramba. Aqui. E criar um infoproduto, por exemplo. Como eu já tinha um infoproduto, eu estou fazendo o livro. Então, quais são as atividades que são as prioridades para você trabalhar? Porque aí você começa a ter esse tipo de planejamento de um jeito mais estruturado e menos aleatório. Beleza? A aula de hoje é uma aula para você colocar a mão na massa. Então, não adianta nada você ficar aqui só vendo se você não colocar a mão na massa. Eu espero que tenha sido útil para você e para a sua vida pessoal e profissional, que você consiga criar metas melhores, mais específicas e que você consiga estruturar planos e ações para alcançar essas metas, beleza? Se você tiver alguma dúvida, me chama aqui. Se você tiver interesse em aprofundar ainda mais, assista aos outros vídeos do meu canal e também, se quiser, clica no link aqui embaixo da Mentoria Kairos e conheça mais sobre a mentoria. Vai ser uma honra poder te ajudar nesse processo aí de organizar melhor sua vida, organizar melhor suas metas e alcançar os seus objetivos. Beleza? Tamo junto, fica com Deus e até a próxima aula. Fui!